vai trazer uma palavra de Deus para essa igreja. Eu quero te falar algumas coisas antes da palavra hoje. Nós temos uma palavra de Deus para o nosso coração, para esta igreja, do dobro. Do dobro. O dobro de alguma coisa. Você já recebeu essa palavra no seu coração? Amém ou não amém? Uns 4 ou 5, né? Você já recebeu no seu coração que Deus quer fazer o dobro na sua vida? Amém ou não? Deixa eu te falar, eu quero fazer um compromisso com você nessa noite. Eu vou pregar nesse púlpito aqui de hoje até o final do ano, em cima dessa palavra. E eu vou liberar a palavra sobre a sua vida, sobre esse assunto. Ferramentas, instrumentos, maneiras, eu ou quem tiver que pregar. Formas, maneiras, direção de Deus para que você chegue lá. Para que a igreja chegue lá. Foi isso que Deus gerou no meu coração. Só que para isso a gente vai ter que se liberar de algumas coisas. Eu nem sei porque que eu estou falando isso para você, mas foi o que o Espírito Santo de Deus falou comigo aqui. A palavra está pronta desde sexta, está aqui. Então, mas Deus mandou eu falar com você algumas coisas que nós precisamos nos liberar. Você vai precisar se liberar de algumas coisas para você crescer. Uma planta confinada, ela cresce menos. Então troca de vaso, troca de ambiente, dá um jeito. Você vai ter que liberar de murmuração, de apontamentos, de julgamentos. Se você gasta muito tempo julgando, você perde muita energia e você não cresce. Para de julgar, querido. Para de julgar. Quanto mais você julga, mais você é julgado. Então, se libera disso. Estou te dando algumas chaves. Alguns meses atrás, estou falando isso para você porque quero abrir meu coração como pastor com você nessa noite. Alguns meses atrás, mais de 6 meses eu acho, eu estava ali naquela cadeira ali, e Deus falou comigo assim: eu não quero que você esteja preso a nada, nem a roupa que você veste. Então às vezes você me vê assim de camisa de malha, de tênis, sem um blazer por cima, sem uma gravata, e isso fica fora do seu estereótipo de pastor, e eu entendo, de verdade, mas eu não estou fazendo isso para te afrontar, e nem para dizer que eu sou pastor legalzinho, pastor moderninho, pastor da internet. Não sou, então nem tem como falar que é. Estou fazendo isso em obediência ao que Deus mandou eu fazer. Então no dia que Ele me permite colocar um blazer eu coloco, no dia que Ele não me permite eu não coloco, no dia que Ele manda eu vestir uma roupa eu visto, eu nunca achei que Deus fazia isso, mas Ele faz, e foi fazer logo comigo. Ele faz. Então não julga não. Bispo, tem alguém te julgando? Não sei, Deus mandou falar isso para você, deve ter, né? Não sei, porque a gente pode pensar que é um monte de coisa e não é, querido. É só obediência ao Senhor, de verdade. Eu já entreguei minha vida a Ele faz um tempinho, sabe? E eu quero que você seja livre dessas coisas, dessas questões. Deus falou com a gente que até o final do ano Ele vai nos levar para o dobro. Pode pôr a arte para mim ali, tá ali já, o pessoal tá rápido. Você quer o dobro, amém ou não amém? Só que Ele falou que até o final do ano. Será por que Ele falou que até o final do ano? Será por quê? Será por que até dezembro? Ele falou, Ele deu prazo. Nós estamos começando novembro, 2 meses. Aí nós recebemos uma bomba de notícia hoje. Será que a gente vai ter que aprender o que você tem que fazer, faça rápido? Será que a gente vai ter que voltar lá, na transição do povo do Egito, que Deus mandou matar o animal, comer de pé, com as sandálias calçadas, pronto para sair? Será que é isso? Não sei, não tem nada a ver com a palavra de hoje, estou só te perguntando. Será que é isso? Será que nós temos algo a fazer rápido?
porque você é prova do que eu vou te falar aqui. Eu tenho profetizado no púlpito dessa igreja, eu não estou profetizando porque eu quero profetizar, eu nunca quis ser profeta. Eu nunca pedi para Deus para ser profeta. Eu sempre achei a posição do profeta a posição mais ingrata que existia. Mas Deus me fez um profeta e eu aceitei o chamado dele para ser profeta. Eu tenho profetizado no púlpito dessa igreja que a igreja do Senhor Jesus vai ser próspera, abundante e a solução para esse mundo. A gente só pode ser solução onde tem problema, querido. Será que Deus que está permitindo o problema para a igreja ser a solução? Não sei, pensa aí. Agora, para ser solução você tem que estar pronto. Para ser solução você não pode fazer parte do problema. Doente não cura doente. Quem cura doente a gente sadia. Você quer ficar sadio, precisa ser parte da solução, amém ou não? Então você tem 2 meses. Você tem 2 meses para malhar a sua alma, para robustecer a tua alma, para fortalecer o teu coração, para você fortalecer a tua mente, para você fazer parte da solução e não do problema. É isso. Eu quero o dobro. Tem uma palavra de Deus sobre a minha vida, tem uma palavra de Deus sobre a igreja, porque eu transferi essa palavra para a igreja. Vocês fazem parte da nossa vida, eu faço parte da sua vida, então nós temos uma palavra de Deus. Eu quero viver isso e quero que você viva. E eu creio que não tem tempo para Deus, mas tem decisão. Se você decidir em Deus hoje, Ele pode começar uma grande obra na sua vida, e você vai chegar no final de dezembro dizendo: eu vivi esse negócio. Deixa eu te falar um negócio, já tem gente na nossa igreja vivendo. Eu já tenho testemunho de pessoas, bispo, eu já estou vivendo o dobro. Aprendeu mais rápido que você. É a verdade. Aceitou a palavra mais rápido. Deu o passo mais rápido. Mas dá tempo. Eu quero viver esse negócio, e eu quero viver isso com você neste ano ainda. Porque o meu Deus não tem problema em dar. O meu Deus dá a todos com liberalidade. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42, verso 10. Todos nós conhecemos a história de Jó, né? Pelo menos assim, algumas coisas. Jó 42, 10. Diz assim: o Senhor restaurou a sorte de Jó. Quando este orou pelos seus amigos, o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha antes. Deus deu o que para ele? Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Késia, e a terceira de Querem Apuque. Uns nomes interessantes para quem quiser pôr nome de filho. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E o seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu mais 140 anos, e viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. E assim Jó morreu após uma longa velhice. Que palavra poderosa. Quando ele orou pelos seus amigos, Deus deu o dobro para ele. Olha para o seu irmão e fala assim: a partir de hoje eu estou orando por você. Agora fala para ele assim: vou confessar, é por interesse mesmo. Fala assim: estou querendo o dobro. Ué, se liberta desse negócio, querido. Eu semeio para colher. Se você semeia para perder, eu semeio para colher. Amém? Amém ou não amém? Então semeia para colher.
Orou pelos amigos, Deus deu o dobro. Depois os amigos deu as coisas para eles, levaram anel de ouro, joias, tal. Reconheceram em Jó algo precioso. As pessoas querem reconhecer em você algo precioso. A honra vem do reconhecimento. Depois Deus deu para ele o dobro das criações de filhos, deu filhas mais bonitas do que todas naquele lugar, filhas preciosas. Depois deu a ele, permitiu a ele ver os filhos dos filhos, os netos. Depois fez multiplicar sobre ele até a 4ª geração. Te lembra alguma coisa? A bênção dos pais visita até a 4ª geração dos filhos. Te lembra alguma coisa que a Bíblia diz? Tem na Bíblia. A maldição até 1000 gerações, 4ª geração, está lá, né? Deus ele vai multiplicar a bênção ou a maldição. Você que resolve o que vai abençoar, o que vai sobre o teu filho. É você que resolve. 4ª geração é um número importante. Depois deu a ele uma velhice longa, para que ele pudesse usufruir de tudo. Aí você pode falar assim, os mais pessimistas vão falar para mim assim, mas também sofreu pra caramba. Sofreu, perdeu tudo. Deus permitiu. Aí você pode falar assim, mas que Deus é esse que permite perder todas as coisas? Que Deus é esse? Que loucura é essa? Deixa eu te falar algumas coisas. O humanismo deixou a gente mais sensível do que era Jó naquela época. Essas perdas que pra gente são tão doloridas, são tão difíceis, são tão quase irrecuperáveis, naquela época era diferente. Porque não tinha muita esperança de vida. Nascia um bebê, ficou doente, morria. Não precisa ir muito longe, até pouco tempo atrás tinha bebê morrendo de diarreia, bebê morrendo de alergia, até pouco tempo atrás, poucos anos atrás. Se você conversar, se você tiver bisavó ainda, ela vai te contar na maior naturalidade assim, eu tive 17 filhos e perdi 4. Você fala, mas como é que fala que perdeu 4 crianças assim? Porque não tinha solução, não tinha recurso, então se perdia, era um risco assim. Não estou desmerecendo as perdas não, querido, eu estou te mostrando como é que era o contexto daquela época. Então lógico, Jó ficou arrasado, mas não é um arrasado igual a gente fica arrasado, é um arrasado mais prático, é um arrasado mais lutador. E a igreja do Senhor Jesus vai precisar aprender a ser alguém que tropeça, mas que se levanta, que machuca o dedo, mas é curado. Nós falamos esses dias atrás sobre Jó se encontrar com o anjo do Senhor e lutar com o anjo e sair mancando. Nosso Deus, tem gente que acha um absurdo eu falar que se você não mancar, você não pode liderar, mas é a verdade, está na Bíblia. Eu tenho defeitos e você também tem. Você pode até falar para mim que você pode até não querer confessar para mim, mas eu sei que você tem. Eu prefiro confessar os meus defeitos. Eu prefiro que você saiba que eu manco, para que você não se surpreenda e se decepcione. O Senhor marcou minha vida. O pessoal brinca comigo, bispo, por que você não joga futebol com a gente? Porque eu nunca pude jogar futebol, querido. Eu tinha um problema de rins, que se eu fizesse qualquer tipo de exercício físico, eu podia perder, podia explodir tudo. Teve fase na minha vida que eu fiquei inchado igual uma pipa d'água, deformado, rosto deformado, braço deformado, que eu não podia levantar da cama para ir no banheiro fazer xixi, tinha que ir no colo. Eu fui marcado na minha vida. A minha merenda da escola era separada dos meus coleguinhas, porque eu não podia comer a mesma merenda deles. Fui marcado. Por que você não joga futebol? Porque eu não sei, querido. Porque no campo de futebol eu tenho 4 pernas. Eu não sei o que fazer com os pés. É por isso que eu não jogo. É uma marca. Não estou te contando miséria não, querido. Não quero que você fique, não, está tudo certo. Imagina eu, inteligente do jeito que eu sou, bonito do jeito que eu sou, jogando futebol, eu ser insuportável. Né, amor? Mas deixa para lá. Deus sabe todas as coisas. A gente precisa saber que tem marcas na nossa vida que nos elevam, que nos levam a um outro lugar. Eu sei que Deus cura, Deus me curou. Eu tive o mesmo coleguinha na mesma época, teve o mesmo problema que eu tive, que eu nem lembro mais qual que é o nome, e a evolução do problema era câncer, o tumor ia evoluir para um câncer maligno.
O dele evoluiu para um câncer maligno, o meu não. Nós tratávamos na mesma médica, no mesmo hospital no Rio de Janeiro, fazíamos o mesmo tratamento, éramos da mesma igreja, morávamos na mesma rua. Íamos juntos para o hospital. Deus curou ele de câncer depois, mas eu não precisei ser curado de câncer, eu fui curado antes. Ele só marcou a minha vida. Então não tem problema do Senhor marcar a sua vida. Ah, mas eu não quero sofrer igual o Jó. Sabe, querido, a gente precisa como igreja aprender a celebrar as coisas de Deus. Se vier alguém aqui hoje contar um testemunho que foi ex-bruxo, ex-macumbeiro, ex-satanista, que matou não sei quantas pessoas, que comeu defunto, e aí você vai falando, uau, nossa, mas se vier um crente aqui e falar assim, eu nasci na igreja, eu fiquei na igreja a minha vida toda, e Deus me provou a vida toda, mas Deus me fez permanecer, eu fiquei doente, mas Deus me curou dentro da igreja, aí você fala, normal. Não, querido, não é normal não. Glória a Deus pela vida daqueles que permaneceram, glória a Deus pela vida daqueles que não tiraram o pé, glória a Deus pelos pais que levaram os filhos para a igreja, você vai para a igreja comigo, glória a Deus por isso, glória a Deus pela vida de Jó, que um dia Satanás chegou para Deus e falou assim, deixa eu cirandar a vida dele, ele falou, pode cirandar, mas ele não vai me negar. Que testemunho poderoso no céu. Pensou Deus falar para Satanás, pode ser andar a sua vida, eu sei que você não vai me negar. Uau! Mas a gente não quer, mas a gente quer o dobro. E é interessante porque a gente não quer, mas a gente quer o dobro, mas a gente não quer nem saber o que fazer para ter o dobro, para não correr o risco de cair numa dessa. Deixa eu te falar, Jó, ele não tinha um consolador, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, amém ou não amém? Então em dias ruins, o Espírito Santo de Deus está conosco, em dias bons, o Espírito Santo de Deus está conosco, ele é o nosso consolador. Jó temia mais a Deus do que os fracassos dele. Tem gente que teme mais os seus fracassos do que a Deus. Você teme mais a sua reputação do que você levantar uma bandeira do Evangelho. Você teme mais perder a sua amizade do que falar para o seu amigo, para a sua amiga, eu sou de Jesus, e isso está fazendo está errado. Jó temia mais a Deus do que os fracassos. A nossa igreja precisa ser uma igreja que teme mais a Deus do que a reputação dela, que teme mais a Deus do que os fracassos dela, e é isso que Deus está querendo mostrar para a gente. Qual que é a outra parte, qual que é a outra característica de Jó? Jó era obediente, Jó era extremamente obediente. Um dia a sua esposa, e esposa tem um peso para a gente, né? Disse para ele assim, amaldiçoa esse Deus e morre, cara. Larga esse negócio para lá, você está maluco. Ficar vivendo essa desgraça de vida. Mas ele permaneceu firme, porque Jó era obediente. E aí se você quer o dobro, você precisa decidir o próximo passo da sua vida. Coloca para mim aqui a próxima arte. Você precisa decidir hoje que você quer, de fato, obedecer. Se você quer só o dobro, mas você não quer obedecer, não é para você. Se você quer só o dobro, se você quer só usufruir das benéficas do reino, mas você não quer o reino, o governo, o dobro não é para você. Você vai viver na periferia, você vai viver em volta, e é bom também, não é ruim não. Você vai viver experimentando as coisas em volta, mas você não vai viver reino de Deus. A próxima decisão na sua vida é, eu quero obedecer. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 33. O que diz aí? Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Olha só, buscar o reino de Deus em primeiro lugar,
todas as outras coisas são acrescentadas. Todas as outras coisas materiais, humanas, naturais. Jesus está falando sobre ansiedade, sobre preocupação, sobre a vida do dia a dia. Ele está falando sobre essas coisas que a gente vive, essas tretinhas que a gente vive todo dia. Ele está falando sobre isso. Fala, se você buscar o reino, o resto eu faço, o dobro eu faço, o triplo eu faço. O que precisa fazer eu faço, mas busca o reino primeiro. Então, pera lá. Então, se eu não estou vivendo o todo de Deus, é porque eu estou falhando na primeira parte, porque Deus não falha comigo. Se eu buscar primeiro o reino, Ele está me garantindo que Ele me acrescenta todas as coisas. Está na sua Bíblia aí ou não? Está registrado aí ou não? Você leu aí? Não. Está aí. Então, se eu não estou vivendo, não é Deus que errou. Se eu não estou vivendo, não é uma decisão de Deus que eu não vou viver. A decisão de Deus é me acrescentar todas as coisas. A minha decisão precisa ser buscar primeiro o reino. Agora, o que é buscar primeiro o reino? Buscar primeiro o reino é viver na igreja, é me tornar um pastor, uma pastora. Não, pode até ser, mas não é exatamente isso não. Buscar primeiro o reino é querer saber, ter o governo de Deus sobre a tua vida. Querer saber o que Deus quer de você. Saber o que Deus está mandando você fazer hoje. Querer saber de Deus, aonde Deus te quer hoje. Deus me quer aqui, mas eu quero lá. Bom, se você quiser ir para lá, não é reino de Deus. Lá é reino do seu reino. O reino de Deus te quer aqui, então aqui é reino de Deus. Reino de Deus é perguntar tudo para Deus. O que eu vou vestir, o que eu vou comer, com quem eu vou casar, qual curso que eu vou fazer. Mas eu já casei, então agora é problema seu, resolve aí. Você que lute, ora lá, dá seu jeito, jejua, é contigo, até que a morte, não tem jeito. Então, mas talvez você está na posição que você ainda vai casar, então você pode perguntar, Deus, eu caso com quem? Quando eu estava orando para casar, eu falei, Deus, eu quero uma moça para casar, só me dá uma moça para casar. E eu trabalhava com a pastora Carla na igreja, a gente era líder dos jovens, só que ela fazendo a parte dela e eu fazendo a minha. E um dia eu estava em Volta Redonda, de madrugada, eu nunca acreditei que Deus falava isso. Deixa eu te dar não para de duvidar de Deus, porque Ele vai te arrebentar onde você não acredita. Eu não acreditava que Deus falava de casamento, bobeira, gente, Deus revela quem vai casar. Você olha lá, gosta ou não gosta, escolhe, ora, vê se Deus confirma e está tudo certo. Estava em Volta Redonda, Deus falou comigo assim, Deus falou comigo. Você vai voltar para Niterói, eu morava em Niterói, e você vai procurar a Carla e você vai casar com a Carla. Ele falou, você vai namorar a Carla, você vai ver se ela quer, você vai para Niterói e você vai casar com ela. Isso era uma sexta-feira, nós íamos ficar até domingo em Volta Redonda. No sábado eu voltei. A palavra de Deus foi tão forte dentro de mim que eu não consegui ficar mais. E deixa eu te contar um segredo. Quando eu estava chegando em Volta Redonda, um motoqueiro jogou a moto na frente do meu carro. Para eu não matar o motoqueiro, eu subi numa calçada, estourei a caixa de marcha do carro. Porque o diabo sabe quando o reino do céu está se movendo a seu favor. E aí o carro só entrava uma marcha, só entrava a terceira marcha. E eu fui até a igreja, na Voldá, que era mais perto, de terceira marcha. E aí encontrei com meu irmão no pátio da igreja, falou assim, o que houve? Eu falei, rapaz, o motoqueiro entrou na minha frente, eu ia matar o motoqueiro na BR, eu ia matar o motoqueiro. Chegando na cidade, eu joguei o carro bateu no meio-fio muito alto, trepou no meio-fio e bateu, e agora a marcha não entra de jeito nenhum. Ele falou assim, problema, né? Eu falei, E aí ele falou assim, mas a gente pode orar. E nós colocamos a mão em cima do carro, falamos assim, em nome de Jesus, caixa de marcha, volta para o lugar agora, conserta agora, eu estou te dando uma ordem. E precisamos quebrar tudo lá e clamar. E foi entrar no carro, entrei no carro, liguei, passa a primeira, tudo certo. Era para eu não casar com ela, querido. Olha o problema que eu estava arrumando. No sábado eu voltei, encontrei com ela na igreja, fiz cara de bobo, né? Oi, tudo bem? Eu começando a ficar lá até domingo, porque nossa escala de culto era para eu fazer o culto de sábado, e eu pedi para ela fazer no meu lugar, porque eu estava em Volta Redonda. Eu começando a ficar até domingo, estava tendo aniversário de alguém no culto, não foi? Tinha um bolinho lá, uma festinha, e eu falei, a gente podia conversar amanhã e tal. Aí eu comecei o meu empreendimento.
Falei, bom, já que é para casar, eu tenho que fazer o negócio direito. Na quarta-feira a gente estava namorando, porque Deus deu uma ordem. Mas você estava apaixonado pela Carla? Não, eu nem sabia o que eu estava, querido. Eu tinha uma ordem de Deus. Ela já estava apaixonada por mim. Não estava nada. Mas ela estava orando também, pedindo a Deus. Deus, Ele não junta pessoas, Ele junta propósitos. Deus me deu uma pastora. A primeira pergunta que a pastora Carla fez para mim foi assim: você quer me namorar? Eu falei, quero. Ela falou, mas você está disposta a casar com uma pastora? Porque você é uma pastora. Se você quiser casar com uma pastora, a gente pode continuar conversando, senão é melhor parar por aqui. Deus junta propósitos, querido. Você não tem uma mulher nessa igreja porque ela casou com o pastor. Você tem uma mulher que foi chamada para ser pastora dessa igreja. Então não teve sofrimento? Teve. Mas a nossa meta é buscar primeiro o reino dos céus. É Ele nos dirigir em todo o tempo, é obedecer o que Ele quer. Mas hoje eu não quero, não interessa o que você quer, é o que Deus quer. Mas Deus vai acabar comigo, bispo, eu não vou poder fazer mais nada. Você pode fazer muito mais com Deus do que sem Deus, querido. Eu ganho muito mais obedecendo a Deus do que desobedecendo. Eu conheço países que eu nunca imaginei de conhecer obedecendo a Deus do que desobedecendo. Nós vivemos coisas na nossa vida que nós nunca imaginamos de viver, porque nós só obedecemos a Deus. Só por isso. Obedecer é muito melhor. E a primeira obediência que tem que ter é: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Feche os seus olhos aí. Se você quiser, logicamente, fala com Deus, fala: Deus, eu quero buscar primeiro o teu reino, me ensina a buscar primeiro o teu reino, me ensina a querer primeiro o teu reino, me ensina a querer primeiro aquilo que é teu, me ensina a querer o teu coração primeiro antes do meu coração, me ensina a buscar o seu prazer ao invés do meu prazer, me ensina a ter o seu gozo e não o meu gozo. Pede para o Senhor. A segunda coisa que Deus falou comigo, que eu precisava falar com você nessa noite, Mateus 28, 19, abre aí para você acompanhar, vira aí as páginas da sua Bíblia, eu vou tentar ser bem rápido. Mateus 28, 19, texto bastante conhecido, diz assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Quem quer Jesus na sua vida até morrer? A receita está aí. A receita está aqui. Precisa obedecer a receita. Ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando as pessoas. O que Jesus está falando? Se você cuidar daquilo que é meu interesse, eu cuido de você. Se você cuidar daquilo que está no meu coração, eu cuido de você. Ele está falando para os seus discípulos. Aí qual é a próxima ordem que ele dá para os seus discípulos? Nessa mesma linha, nesse mesmo caminho, permanecei em Jerusalém. Sabe para quantos que ele falou isso? Para mais ou menos 500. Mais ou menos 500 discípulos ouviram essa palavra de Jesus: permanecei em Jerusalém. Sabe quantos tinham no cenáculo quando o Espírito Santo veio sobre eles? 120. 10 dias mais ou menos no cenáculo. Tinha que ficar ali. Mas tem coisas antes do cenáculo. Eles foram, o cenáculo era a festa de Pentecostes. Antes de chegar na festa de Pentecostes, tinha a festa das primícias. Sabe quanto tempo durava a festa das primícias? 7 semanas. 7 semanas de entrega total a Deus. 7 semanas que o primeiro era de Deus. 7 semanas de entrega, 7 semanas de oferta. A gente acha lindo Atos capítulo 1, verso 8 por ali, depois Atos 2, verso 3 e 4, eu tenho uma palavra que eu prego sobre isso, poderosa, é maravilhoso, como sair de Atos 1 para Atos 2, é fantástico, mas a grande pergunta é, como chegar em Atos 1? Como chegar nesse avivamento?
Como chegar em Pentecostes? 7 semanas de primícias, 7 semanas de entrega, 7 semanas onde você tinha que dar o primeiro para Deus. Querido, a gente não consegue dar nada para Deus, a gente dá a pior hora do dia do Senhor, as piores palavras do Senhor, a palavra que o Senhor mais ouve da nossa boca é: Senhor, Tu sabes. A gente, em vez de orar, a gente reza. Não, bispo, eu não rezo, mas não reza sim. Senhor, muito obrigado pelo dia que o Senhor me deu, muito obrigado pela noite que o Senhor me deu, me dá um descanso agora, em nome de Jesus, amém. É reza, querido. Só não está no caderninho lá da Babilônia, mas é. Relacionamento com Deus é outra coisa, é perguntar para Deus: qual que é o assunto de hoje? Qual que é a pauta do nosso encontro hoje? O que o Senhor quer tratar comigo hoje? Qual que é o assunto que você quer comigo? É Ele que decide, é Ele que é a autoridade, é Ele que é o Senhor. E aí depois que Ele fala com você, você pode falar com Ele assim: eu posso só, como filho, eu posso trazer uns assuntos aqui? Ele fala: pode, filho. Você fala: sabe o que é, pai? É porque tem uns negócios pegando aqui, eu estou querendo que o Senhor me ajude. É relacionamento, querido. É relacionamento. A gente não dá os primeiros para o Senhor, a gente não entrega o que é primeiro para Deus, a gente quer receber o Pentecostes. E aí eles ficaram lá em Jerusalém, e aí eu vi um pastor falando sobre isso esses dias, ele falou assim: podia ser em Roma, podia ser, mas mandou fazer em Jerusalém. Mais ou menos 10 dias eles ficaram ali, dentro ali, cenáculo ali, envolvidos. Olha para o seu irmão e fala assim: é engraçado, mas é só para você pensar. Olha para o seu irmão e fala com ele assim: será que eles tomaram banho? Porque talvez eu tenha falado para você assim: nós vamos ficar 24 horas na igreja, e você pensou assim: como é que eu vou tomar banho? Né? Eu sei como é que é. A pastora falou assim: vai estar calor. Tem ar-condicionado na igreja, querido. A gente deixa torando ar-condicionado aqui, ó. Depois a conta a gente paga. Você quer Pentecostes na sua vida, querido? E a comida, bispo? Não tinha delivery na época não, querido. Não tinha podrão na época não. Não tinha pizza na época não. O que eles comeram? Não sei. Era num lugarzinho fechado. Era pequeno, não era grande não. Era pequenininho. Devia ser um CC terrível. Mas eles estavam lá, querido. Sabe por quê? Porque eles queriam saber o que Deus ia derramar sobre a vida deles. Eles estavam, uns desistiram: não aguento não, vou embora, Deus me livre. A irmã aqui do meu lado, meu Deus, isso é prova demais para mim, foi embora. O outro falou: não, meus filhos, tem que dar comida, não posso. Eu falei: não, tem que lavar roupa, foi embora. Mas 120 permaneceram fiéis e foram cheios do Espírito Santo de Deus. E porque eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui hoje falando sobre isso. Sabe o que vai acontecer nos próximos dias, querido? Deus está separando uma geração que vai pagar esse preço, para que a próxima geração permaneça e continue adorando ao Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E pode ser você que permanece, pode ser você que dá um jeito, pode ser você que se prepara, pode ser você que fala: meu Deus, como é que eu vou ficar na igreja 24 horas, eu não dou conta desse negócio, eu vou levar um lanchinho, mas eu não vou levar só para mim, eu vou levar para os irmãos também, eu vou levar um casaco, eu vou levar um travesseiro, porque se eu ficar com sono, eu deito lá no chão, mas eu não vou sair até ser cheio do Espírito. Tem uma geração lá fora te esperando, querido. Tem uma geração lá fora esperando até que se apresente o povo do Senhor nessa terra. Nós estamos vivendo dias difíceis e vai piorar se a igreja não se manifestar como o povo de Deus na terra. Estou te falando.
Eu estou te falando, Deus tem falado comigo todos os dias. Paulo, a palavra que eu tenho dado à igreja é maior do que a igreja, é maior do que você, é maior do que este lugar. Eu tenho te dado, Paulo. Mas a gente está assim, tem que tomar banho, eu tenho que comer. Você tem que comer quando tem comida, querido. Pode ser que chegue o dia que não tenha mais. Pode ser que chegue o dia que a sua liberdade você não tenha mais. Pode ser que chegue um dia que nós não podemos ficar nessa igreja. Não estou brincando, não, estou falando sério com você. Teve um pastor no nosso país, que ele foi questionado por um repórter. Um pastor que eu e você já devemos ter falado mal muito dele. Um pastor que eu e você já devemos ter julgado muitas vezes. Mas esse pastor foi questionado por que a igreja dele abriu um partido. Por que essa igreja, você sabe qual que é? Por que essa igreja fundou um partido e hoje tem um partido político dentro da igreja? Talvez eu e você olhem para isso e falem, que absurdo, uma igreja que abriu um partido. Mas esse pastor, presta atenção, é o teu pastor que está falando com você. Eu tenho responsabilidade com a verdade. Esse pastor disse para o repórter, eu decidi abrir um partido político, porque um dia eu fui na Espanha, e eu tinha 50 igrejas para abrir na Espanha. Eu tinha dinheiro, eu tinha obreiro, eu tinha tudo. Mas quando eu cheguei na Espanha, que eu aluguei o primeiro lugar para abrir a primeira igreja, a associação da cidade me chamou e falou assim, para você abrir uma igreja aqui, todo esse bairro, toda essa região, tem que aprovar. Se um morador daqui não aprovar, você não abre. Aí você fala, o que tem a ver com o Brasil? É que ele descobriu que estava cheio de político brasileiro, na mesma época, lá, aprendendo como fazer isso no Brasil. Ah, que isso? Não. Pastora Carla, você lembra do testemunho da pastora Cláudia, quando ela foi abrir o IPE Ensino Médio? Que a Associação de Moradores entrou com uma petição na prefeitura dizendo, aqui não. Em Volta Redonda. Não. Bobeira, bispo. Então tá, querido. Vai deixando. Continua julgando as pessoas, continua falando mal dos outros, continua, toca a sua vida. Na hora que o seu filho for atingido, que a sua família for atingida, na hora que alguém bater na sua porta e falar assim, sai do Instagram que você está falando besteira, senão eu vou te tirar. Aí você acorda. Não é brincadeira aquilo. E Deus está falando com a sua igreja, não é de hoje. Deus perguntou para mim, nesse mesmo banco, você está disposto a ser perseguido pela minha palavra? Se você estiver disposto, eu vou começar a liberar sobre você o que eu tenho para o meu povo. E eu falei com ele, eu estou disposto, Deus. Eu abro mão da minha reputação, eu abro mão da minha segurança, mas eu vou pregar a tua palavra até o fim. Não sou nada não, querido, não estou querendo fazer média, não. É porque esse é o rebanho que Deus me deu. Você é o rebanho que Deus me deu. Mas esta palavra que sai desse púlpito é maior do que esse rebanho. Para a glória dele. Antes de você entrar em Pentecostes, decida praticar primícias. Antes de você querer um avivamento, aprende a dar. E não dar por necessidade, dá por honra. Dá por reconhecimento. Entregar, porque você vê Deus na vida de alguém. Depois vem Pentecostes. O que tem em Pentecostes? Eu preciso falar com você. Para a gente terminar, porque no próximo domingo eu vou entrar nesse assunto com mais profundidade. Deixa eu te falar. O que acontece em Pentecoste? Um desejo de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não é só ficar. Querido. Ai, Senhor. Sabe qual que era a condição daquele povo que estava lá no cenáculo?
Eles estavam correndo risco de vida, querido. O líder deles tinha acabado de morrer. Jesus era morto. Tinha uma perseguição. Alguns voltaram para o caminho de Emaús. Você lembra a música que a gente canta aqui? É bonita, né? Linda, mas vai viver lá para você ver. Outros voltaram para pescar. Jesus ficou mais 40 dias com eles para reforçar o que ele já tinha pregado. Correndo um risco de vida. Você está disposto a correr risco pelo Evangelho de Jesus? Ou você vai voltar? Você vai ceder? Não mexer com esse negócio não. Pentecostes é para quem mortifica a própria carne. É para quem quer se entregar completamente ao Senhor. Pentecostes é para quem quer sair do batismo da palavra e ser imerso no batismo de fogo. É para alguém que já ama a palavra, mas quer mais. Quer ter a revelação da palavra, quer ver Jesus saltar da Bíblia para falar com você. E ter a sua boca cheia da palavra dele. Pentecostes são línguas como de fogo. Não é a minha palavra que convence, é o fogo do Espírito que sai da minha boca. Pentecostes é como um vento veemente. Não sabe de onde ele vem, não sabe para onde ele vai, mas ele assopra sobre a minha vida. E quando ele assopra sobre a minha vida, eu não sei o que fazer a não ser me entregar a ele. Pentecostes é quando eu falo e 3.000 pessoas dizem: como é que eu faço para viver isso? Avivamento é quando as pessoas olham e falam assim: nós precisamos entregar isso para mais alguém. Mais pessoas precisam aprender desse Jesus. E a igreja se reúne e fala assim: vamos vender tudo que a gente tem. Vamos vender, o que você tem? O que você tem? Eu tenho um carro, eu tenho um apartamento. Vende tudo, vamos pegar, vão enviar, vão mandar os missionários. Isso é Pentecostes. Você ainda quer Pentecostes na sua vida? Você ainda quer esse negócio? De hoje até o final do ano, eu quero te ensinar a ter o dobro, mas não ter o dobro do jeito que você quer. Não ter o dobro porque você vai mostrar para os outros que você está ganhando o dobro, que você foi abençoado. Não. Eu quero te ensinar a ter o dobro. Quando você olha para o dobro, você fala: meu Deus, eu nem merecia, mas o meu Pai é tão bom, que Ele me concedeu o dobro. Esse é o cristianismo. Quero te ensinar a ir fazer discípulo. Fica de pé, em nome de Jesus.